Olá pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui no canal da Pratique Coach com mais uma entrevista. Hoje aqui do meu lado, nosso amigo Rafael Segato, do Instituto Criativo, que aliás é um dos nossos parceiros aqui desde o começo da nossa Pratique Coach. Um prazer te receber, Rafael. Queria que você falasse um pouquinho de você. Olha, na verdade, se eu fosse comentar um pouco sobre mim, já ter esse cara incrível aqui do lado já é uma grande referência. Hoje eu sou educador, na verdade eu vejo que todas as pessoas são educadores todos os dias. E eu sou vice-presidente do Instituto Criativo, que é onde a gente atua com educação criativa, inovadora e maker, que nós temos como foco que o principal pilar para a gente poder mudar a educação de um país. A gente pode investir em meio ambiente, em sustentabilidade, só que quando a gente investe em educação, como por exemplo a China, investiu 20 anos em educação, olha a referência que ela é, Japão. De que forma age ou de que forma é ministrada uma educação criativa? O que significa isso? Educação criativa é um processo muito incrível, que eu considero por isso que é um instituto criativo. A educação criativa, ela acontece desde o momento que você acorda até o fim do seu dia. É como você se educa todos os dias e como você educa as pessoas à sua volta. Porque qual é o processo de educar? O que significa educar, Sérgio? Educar é um processo que você ensina um indivíduo ou uma pessoa para ela no futuro ter um autodesenvolvimento também e como ela pode estar junto dentro de uma sociedade e qual o papel dela na sociedade também no mundo. E quando a gente fala de criatividade, né? Era da criatividade. Criatividade é você criar alguma coisa. Mas criar alguma coisa, você tem que pensar também em pequenos polos. Como assim? Como você pode ser criativo? Você acordar, quando você for para o seu trabalho, você não precisa fazer sempre o mesmo caminho. Faça um caminho diferente. Se você já experimenta algum dia na sua vida, vai escovar os dentes, escova com a outra mão para você ter uma ideia. Pode ser um desastre no começo, mas de acordo com a repetição, você vai ver que dentro de 20, 30 dias você já vai estar escovando os dentes de uma forma engraçada com as duas mãos. Então, a criatividade é como você reeduca o seu processo todos os dias de fazer as coisas diferentes. Nós da Pratique Coach estamos muito forte com a mudança que vai ocorrer na educação do Brasil, através da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Perfeito. E eu sei que você atua de uma forma muito próxima ou até como será feita na BNCC. Nós estamos de acordo, é um bom senso com todos, né? Porque o pronto que a gente quer, queremos, todos vocês, inclusive nós aqui, é a educação diferente no nosso país. E pensando nisso, quando a gente para pensar um pouco sobre educação e sobre a BNCC, né? BNCC, Base Nacional Comum Curricular, que estará em vigor em 2022. Por isso que, a partir de agora, o movimento tem que ser muito grande nesse sentido. Perfeito, que já estamos fazendo esse movimento. Já. Né? Porque, que tipo de movimento é esse? Normalmente, se você até pensar na sua história de vida, para as pessoas que têm, vamos pensar, acima de 30 anos, e para os mais jovens também já pode ir pensando um pouco. Você já teve algum momento na sua vida, Sérgio, professores bons na sua vida? Tive professores bons. Bons, certo? Sim, bons, que eu tenho como referência. Isso, mas eles cabem numa das mãos? Não, perto. Cabe, perto, né? Tá por aí. Perfeito. Eu não sei se você tem esse sentimento também, porque o professor, infelizmente, algumas vezes acontece dele transmitir o conhecimento dele. E a forma que ele transmite o conhecimento, muitos alunos ou estudantes ficam desmotivados. E a forma que, como a gente aplica isso hoje, tanto o Instituto Criativo, Pratique Coach, a BNCC, que já vai entrar em vigor em 2020, 2022. 2022, era para ser esse ano, inclusive. Foi adiado, era para ser em 2020. Só que a gente vai fazendo a nossa parte, por enquanto. Sim, né? já. Antes dele, a gente já faz a nossa parte. Que é onde o professor ele se torna um educador. E, na verdade, a pessoa que está ali na sala de aula não é mais um aluno, é um estudante. Que aí ele vai entender o conhecimento que o aluno tem, mediante esse conhecimento que ele tem, ele será um mediador do conhecimento, onde ele se conecta muito mais fácil à aula, as aulas ficam mais amigáveis e aonde também a gente propõe as iniciativas maker, onde o aluno, por exemplo, você já aprendeu em algum momento aprender matemática, que às vezes matemática falam que é uma coisa chata, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, exatas e humanas. Isso. Mas você aprender matemática, por exemplo, como é que eu vou montar um foguete? Então você montar um foguete mesmo na sala de aula, aprender propriedades da física, trazer pedacinhos do foguete e montar um foguete no fim, já pensou como vai ser uma aula dessa? As aulas, a partir da ideia que a gente está colocando, elas tendem a ser mais
interativas, é isso? Perfeito. O professor e o aluno vão juntos abordarem um determinado tema e criarem em conjunto. Exato, que isso é muito aplicado por Paulo Freire, que é a nossa referência em educação. Né? Que o Paulo Freire é uma referência em educação, ele é brasileiro, morreu em 1997, só que é uma educação que não é aplicada aqui ainda, estamos mudando isso, né? Porque é muito aplicada também na Finlândia, que na Finlândia é tudo sobre projetos. Então, se por exemplo você vai aprender sobre medicina, sobre o corpo humano, todas as aulas são experienciais. Tudo experiencial. Então praticamente o professor ele ensina 10, 20% do conteúdo e ele fala assim, coloca a mão na massa, aprende, desenvolve. E o conhecimento está na internet, está nos livros, só que a educação, hoje, nas escolas, o que a gente pratica é o estudante que tem que saber qualificar a informação. Não é simplesmente ele colocar no Google o que é geografia e ver o primeiro link já vai explicar o que é. Não, ele tem que saber as fontes corretas de como poder aplicar aquele conhecimento. Então aqui, a educação está mudando, vai mudar em 2022. A nova exigência é que o professor e o aluno interagem e o professor tem que estar preparado. Como que pretende, vocês do Instituto Criativo, têm alguma linha para preparar o professor nesse sentido? Olha, essa pergunta é incrível, porque imagina um professor que, ou você pode estar assistindo, pode ser um professor também, há 30, 40 anos você aprendeu de uma forma e dá aula da mesma forma. Como que vem uma ordem de cima para baixo e você tem que simplesmente adotar esse método se você nunca aprendeu a dar aula dessa forma. Então, pelo Instituto Criativo, nós temos projetos que é onde o professor ele vai entender o papel que ele tem na sociedade. Primeiro é um projeto de dentro para fora, não de fora para dentro. Podemos falar em autoconhecimento? Autoconhecimento, claro, mas é um autoconhecimento dele se entender primeiro. Porque não como adianta... pessoa ou como profissional? Primeiro como pessoa. Primeiro como pessoa. Isso, porque se você não se entende como pessoa, se você não sabe controlar suas emoções, entra a parte da inteligência emocional também, né? Se você não sabe se controlar, como você vai poder, não digo controlar uma sala de aula, mas como você vai poder cativar essa sala de aula para olhar para você. Entendeu? E tem a história também do professor aprender com o aluno. Exato. Como será isso? Como que eu vou aprender? Menino lá, uma criança, 5 anos de idade, mas vai me ensinar alguma coisa? Você sabe qual é a coisa mais engraçada que eu vejo, Sérgio? É o mais engraçado de tudo. Tem uma pesquisa feita pela NASA que a criança, quando ela tem 2 anos de idade, ela tem 98% da sua criatividade. Quando ela chega a 5, 7 anos de idade, ela já perdeu 30%. Eu já ouvi falar dessa Quando pesquisa. ela chega a 15 anos, ela tem só 20% da sua capacidade. Chegou com 18 anos, tem 2% da capacidade de criatividade. Então, se a gente, por exemplo, vamos pegar algum item que tem aqui, esse gatinho, que representa, se eu não me engano, é a sorte. Se eu mostro pra você, você vai olhar que é um gatinho, tem a patinha levantada. Se eu mostro aqui pra uma criança, ela vai enxergar outra coisa, ela vai falar, olha, esse gatinho tá levantando a mão e encostando numa estrela, esse gatinho ele tá podendo voar agora. Então, essa criatividade que está sendo perdida, infelizmente pelos nãos que a gente vai tomando da sociedade, é o que a gente resgata isso dentro do professor, para ele se entender o papel dele na sociedade, no mundo, para aí sim, quando ele se entende, aí ele pode aplicar as dinâmicas e aí ele tá aberto a... você tem um conhecimento, não tem estudante. Então me ensina também que a gente vai trabalhar isso junto com todos. O Brasil ele é inovador na BNCC, ele está trazendo um ensino nunca visto em nenhum lugar do mundo? Na verdade, esse ensino já é aplicado em muitos lugares do mundo, né? Essa é a grande verdade. Não é possível, como assim? Se você for pensar grandes escolas, até como comentei na Finlândia também, né? Onde mais a gente tem um estudo, né, diferente desse que a gente está acostumado a aplicar? O professor entra em sala de aula, passa o conteúdo e depois aplica um teste de conhecimento para saber quem aprendeu aquilo que ele passou. Você falando sobre a mim, me lembra muito o modelo de prova, né? Porque modelo de prova, pensa um pouco comigo, reflita. Quem disse que uma prova avalia quem você é? Na verdade, ela está avaliando o conhecimento que você aprendeu naquele curto prazo. Que foi passado para você dentro de uma sala de aula, através de lousa, quadros brancos, hoje com PowerPoints, que só modificou, modificou o formato. E continua mais do mesmo. Né? Então você quer fazer algo diferente, mas às vezes o professor sente que não tem as ferramentas. E agora com essa mudança na BNCC, também com o Instituto, com a Pratique Coach, onde a gente está transformando a educação de uma forma que, mesmo que são pequenas ações, pequenos polos,
a gente junto, né, a gente faz um trabalho de formiguinha que isso vai virar muito grande. E claro que a nossa busca é o impacto primeiro social, né? Porque quando a gente impacta as pessoas da forma social, as pessoas enxergam que isso é importante. Isso eu preciso entregar para o meu filho. Isso eu preciso entregar para mim, para minha vida. Então, quando você atinge a pessoa de uma forma positiva, a forma emocional, a pessoa entende, esse é meu papel na sociedade. E o professor, ele entende, esse é meu papel na sociedade. E aí eu vou tirar o título de professor, vou deixar de lado, vou me tornar educador. Porque o professor é um ser estático. É que nem aluno, ele está indo lá, às vezes por obrigação, porque eu tenho que me formar, ou porque o meu trabalho hoje pediu para mim, você tem que ter uma graduação, né, para você continuar na posição que você está hoje. E aí quando você muda os papéis, o professor vira educador, onde ele media o conhecimento. E o aluno vira estudante. Que aí ele está ali porque ele quer aprender, ele está ali porque ele quer compartilhar as experiências que ele teve. E a sala de aula vira dinâmica, vira uma coisa incrível que se você entra numa sala dessa, você não quer sair nunca mais. Rafael, a gente está chegando aqui no fim da entrevista. Gostaria de dar para você um presente. Obrigado. Que eu acho que você gosta, porque eu já vi um monte deles lá perto da sua mesa. Eu gostaria que você abrisse aqui e desse. Precisa colocar... Produção, ó, sonoplastia aí. Quem tá fazendo isso é a Rose, tá? Que tá aqui. Opa! Olá. Olha, e o mais legal de tudo isso, tá vendo esse monte de cor? Representa o universo, representa a natureza. Porque é uma coisa que eu tenho de filosofia pra minha vida. Porque eu penso, independente da religião que você tenha ou crença, que o universo ele conspira a nosso favor. A não ser que você faça diferente. Então, para ele conspirar a seu favor, você tem que conspirar a favor dele. Então, faça a sua parte sempre. Então, se eu estou ganhando um presente desse, não é simplesmente por causa de um negócio, é por causa de uma amizade que eu almejo a longo prazo, certo? Mas muito obrigado!